Vamos ao quarto vídeo da nossa aula 3. Vamos falar de dimensão. Para falarmos de dimensão, a gente vai precisar do teorema da invariância. O teorema da invariância diz o seguinte: seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Então, duas bases quaisquer de V, portanto todas, têm o mesmo número de vetores. Vamos a uma demonstração. Seja B uma base. Nessa base destacamos aqui o vetor UI. E considere U um vetor que é a combinação linear dos elementos dessa base, onde o coeficiente que multiplica esse vetor UI não seja zero, ou seja, o vetor UI participa na combinação linear que resulta no vetor U. Pois bem, então, se você pegar esse vetor U e substituir o vetor UI, seja lá qual for o vetor dessa base B, então o conjunto formado também será uma base. No nosso caso, o conjunto C. Já o lema 2 diz o seguinte: suponhamos que exista uma base V com N vetores. Então, se B contido em V com os mesmos N vetores é Li e tem N vetores, B também é uma base de V, tá certo? Se o B tem N vetores e existe uma base com N vetores, onde B eu garanto que é Li, então esse B também é uma base. É isso que diz o lema. Este lema é usado para demonstrar esse outro lema. Vamos ao terceiro lema. Suponhamos que exista uma base de V com N vetores. Então todo subconjunto que é Li e tem no máximo, ele terá no máximo N vetores. Ou seja, se você tem um espaço vetorial com uma base com N vetores, não existe um subconjunto desse espaço vetorial que seja Li e que tenha mais do que N vetores. Bem, agora a gente usa este lema para demonstrar o teorema. Não esqueça o que diz o teorema, tá? Você já vê um espaço vetorial finitamente gerado, então duas bases quaisquer de V, portanto todas, têm o mesmo número de vetores. Então, usando esse lema 3, veja como a gente demonstra. Seja B uma base, né? B formado por 1, o 2, o N, etc. E C também uma base, formado por V1, V2, Vm vetores. A princípio a gente não está afirmando que N é igual a M, mas é isso que a gente quer concluir. Então, duas bases de V. Como B é base e C, por ser base, também é Li, temos pelo lema 3 que nenhum conjunto Li vai ter mais vetores do que os elementos de uma base. Então, se B é uma base, olho para B como uma base e olho para C apenas como um conjunto Li, então eu posso afirmar pelo lema 3 que a quantidade de vetores em C, que é M, não pode ultrapassar N, que é a quantidade de vetores na base B. Pois bem, agora inverta o raciocínio e pense ao contrário. Onde você pensou B, pense C, e onde você pensou C, pense B. Como B é base, agora eu estou olhando para C como sendo base, né? Então, como C é base e B é Li, estou olhando agora o fato de B ser Li, o que o lema afirma? Afirma que a quantidade de vetores em B não pode passar da quantidade de vetores em C. Ou seja, você está afirmando que N é menor ou igual do que M. Ora, mas você tinha afirmado que M é menor ou igual do que N, e agora está afirmando que N é menor ou igual do que M. Portanto, esses dois números são iguais. Então, duas bases quaisquer de um espaço vetorial não pode ter uma quantidade diferente de vetores. Essa quantidade é a mesma. Bem, mas para a gente poder concluir isso, de fato a gente tem que demonstrar os lemas. Então vamos para o lema 1. Seja B formado por o 1, o 2, o I, etc., o N, uma base, né, como nós falamos antes, seja U combinação linear, e vamos substituir o U pelo UI, e vai continuar sendo base. É isso que a gente quer demonstrar. Vamos à demonstração. Bem, nós temos que o αi não pode ser nulo, senão o UI não estará na combinação linear que resulta no vetor U. Beleza. Mas como o αi é diferente de zero, isso me permite multiplicar todo mundo por αi a menos 1. Quando eu multiplicar αi vezes αi a menos 1 vezes αi ui, isso vai dar como resposta ui, certo? Então eu isolo o ui de um dos lados da igualdade
e mando todos os outros vetores multiplicados por alfa i a menos 1 para o outro lado da igualdade. Ou seja, eu obtenho isso aqui. O i fica de um dos lados e todos os outros vetores vão para o outro lado multiplicados por alfa i a menos 1. Digamos que esse daqui, como estava já do outro lado, vai continuar com o sinal positivo e todos os outros passarão a ser negativos. Ou seja, o que a gente conseguiu foi que o i se escreve como uma combinação linear dos vetores o 1, o 2, etc. até o un, onde nessa lista não está mais o próprio ui, mas apareceu o beta u, apareceu o u nessa combinação. Ok, o beta vai ser apenas o alfa i a menos 1, né? O beta é esse número aqui. E os outros, que eu estou chamando de beta com índice, são formados pelos produtos menos alfa i a menos 1 e vezes os seus respectivos coeficientes anteriores. Beleza, então conseguimos escrever o alfa i como essa combinação linear. Então você já vê um vetor no espaço vetorial V. Então vão existir sempre, né, n números reais, tais que eu consiga escrever o V como combinação linear dos elementos da base. Veja que realmente esses vetores aqui são os elementos da base que nós tomamos aqui, da base B. Então conseguimos escrever sempre qualquer vetor de V como combinação linear desses elementos. Então dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse ui que eu tenho aqui pela combinação linear que nós obtivemos aqui. Então, nesta combinação linear que inclui o ui, eu substituo esse ui por essa combinação linear que resulta em ui, né? O ui foi substituído por sua combinação linear. E quando você faz isso, então o V pode ser escrito como? Veja bem, o U está aqui sozinho, ele só aparece aqui nesse ponto. Portanto, você vai ter um número que vai multiplicar o U. Chamei esse número de gama. Ele vai ser o alfa i vezes o beta. Está aqui, o gama não, perdão, de lambda. O lambda vai ser igual a gama i vezes o beta, que é o que a gente tem aqui. Ok? Agora, todos os outros se repetem, dentro e fora do parêntese. Portanto, eu devo colocá-los em evidência. Então, por exemplo, o 1 está sendo multiplicado pelo beta 1, mas aqui ele está sendo multiplicado pelo gama 1 e aqui também ele vai ser multiplicado pelo gama i. Então, o 1 vai ser multiplicado por gama 1 mais gama i vezes beta 1. O 2 vai ser multiplicado pelo gama 2 mais gama i vezes beta 2. E assim por diante. Ou seja, a gente tem que eles todos serão escritos assim, né? Onde cada gama j, cada lambda j desse daí vai ser um gama j mais o gama i vezes o seu respectivo beta j, com j variando de 1 até n. Ou seja, a gente conseguiu escrever qualquer vetor de V como uma combinação linear dos vetores da base C. Isso significa dizer que V é gerado por aquele conjunto C que a gente está querendo provar que é uma base. Falta então mostrar que aquele conjunto C é formado por vetores Li. Então, para isso, precisamos mostrar que C é Li. Façamos então uma combinação linear dos vetores de C, resultando no vetor nulo, onde os coeficientes são números reais, inclusive o x que multiplica o u. Ora, então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse u pela combinação linear que nós temos aqui desde o enunciado do lema 1. Ok? Então como vai ficar essa expressão? Essa expressão, quando a gente substitui o u pela combinação linear que o representa, a gente vai encontrar essa expressão aqui. Então o que a gente vai fazer para escrever isso de uma maneira um pouco mais compacta? Observe, por exemplo, que o 1 está aqui presente, mas ele está aqui também, está fora e dentro do parêntese. Então a gente pode escrever, colocar o 1 em evidência, ele vai multiplicar o x1 e vai multiplicar x vezes alfa 1. Olhe que o 2 do mesmo jeito, né? Vai ser multiplicado pelo x2 e vai ser multiplicado pelo x vezes alfa 2. Isso vai acontecer até o alfa n, o n, né?
que vai ser multiplicado por xn e depois vai ser multiplicado por x vezes αn. Tá aqui, xn vezes o n e depois x vezes αn. Agora, esse é o único que aparece de volta, que não estava antes, né? Já que a gente tirou o u e coloca o i de volta. Então, o i vezes αi vai ser multiplicado pelo x. Então, a gente vai chamar todos esses coeficientes de y's, né? y1, y2, etc., yi, yn. Onde cada yi é exatamente o seu xj mais o x vezes o αj correspondente, com j variando de 1 até n e o j diferente do i. Porque no caso do i, o yi vai ser x vezes αi. Ora, mas aí esses vetores são os vetores da base b. E como b é base, os coeficientes têm que ser todos nulos. Ou seja, a gente tem que x1 mais x vezes αi, x2 mais x vezes α1, perdão, depois x2 mais x vezes α2, xn mais x vezes αn, etc. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Mas particularmente, a gente sabe que x vezes αi também vai ter que ser igual a zero. Ora, mas só que o αi, por hipótese, ele é diferente de zero, né? Lembre-se que o αi é o coeficiente que multiplica o i, e para que ele apareça na combinação linear que determina u, ele não pode ser zero. Então esse produto dá zero, onde αi é diferente de zero. Isso obriga o fato de que x é zero. Mas se o x é zero, olhe essas outras expressões. Você tem x1 mais 0 α1. Então você tem x1 igual a zero. Você tem x2 mais 0 α2. Então você tem x2 igual a zero. Isso vai acontecer até o último, né? xn mais 0 αn. Então você vai ter que xn é igual a zero. Portanto, você vai ter que os coeficientes x são todos nulos, e assim você conclui que C é Li. Ora, então como C gera V e C é Li, C é uma base de V. Bem, agora vamos para o lema 2. Vamos deixar o lema 2 para o próximo vídeo.